Sejam bem-vindos ao episódio número 9 da série Do Zero ao Seu Consultório Particular Lucrativo. Eu sou o Dr. Leonardo De Gasperi e aqui eu discuto estratégias que podem te ajudar a chegar no seu consultório particular dando lucro. O tema de hoje é: como vou abrir meu consultório se não tenho dinheiro? Bom, antes de mais nada, vamos quebrar um paradigma de que médico é rico. Muitas pessoas, principalmente as que não são médicas, acreditam que os médicos são ricos, mas na verdade a gente sabe que para a maioria de nós isso não é verdade. A gente é bem remunerado sim, mas às custas de muito trabalho. A gente ganha, você sabe disso, R$100 por hora na rotina de plantões, na correria do dia a dia e acaba conseguindo acumular muitas horas e no final do mês tendo uma boa remuneração. Então vamos tomar como base aqui um salário médio de um médico que não é rico, não tem um investimento externo, não tem ninguém para financiar o seu empreendimento, para pagar seu custo operacional, que tem que trabalhar para abrir seu consultório, que é a realidade da maioria dos médicos. E vamos tomar como base aqui no nosso exemplo um salário de R$20 mil, que é um salário que está dentro da nossa profissão. Então vamos lá, a gente sabe que apesar de ser bem remunerado, não é fácil, mesmo ganhando R$20 mil por mês, os custos da vida não são baixos, então mesmo que você ganhe R$20 mil por mês, que você gaste 17, sobe R$3 mil por mês. Não é fácil você fazer o investimento todo inicial do consultório, fazer essa transição realmente não é fácil, exige planejamento, exige estratégia para que você tenha segurança e não corra o risco, como muitos médicos, de ter prejuízo no seu consultório. Mas então, qual é o melhor caminho, no final das contas, para o médico que vai bancar com o seu próprio trabalho o seu empreendimento? Vamos falar sobre isso? Nesse vídeo aqui, para a gente especificar esse caminho do médico que está trabalhando, está na rotina do plantão, quer abrir seu consultório, mas vai precisar fazer isso com o seu próprio investimento, com o dinheiro do seu trabalho, eu vou falar sobre a estratégia do MVP, do mínimo produto viável, que é a estratégia que eu uso nas consultorias para orientar o passo a passo dessa transição, como ser feito de uma maneira segura. Primeiro passo, sempre, se você assistiu aqui os 8 episódios anteriores dessa série, você vai saber que o primeiro passo é planejamento. Planejamento estratégico, onde você quer chegar. Planejamento financeiro, quanto você tem de caixa para isso e quanto você vai ter que provisionar e de previsibilidade você vai precisar ter. E planejamento de vendas. Feito o planejamento bem feito, você vai se posicionar seguindo o que você desenhou no seu planejamento estratégico. Então, se posicione da maneira adequada. Falei um pouco sobre posicionamento no vídeo da como precificar sua consulta, seu procedimento. Se você ainda não viu, veja, vou deixar o link aqui embaixo. Posicionou, aí você ajusta a sua mensagem, divulga a sua mensagem e da sua mensagem você começa a construir sua audiência, construir sua autoridade e construir os seus processos de vendas para que você atraia as pessoas das redes sociais, da internet, do Google Ads, do Facebook Ads para o seu consultório, porque afinal de contas o que importa são pacientes. Então você planeja, se posiciona, ajusta a sua mensagem, divulga a sua mensagem, desdobra os processos de venda e cria uma lista de possíveis pacientes. Isso é o primeiro passo. Primeiro passo, você constrói sua audiência, você constrói sua autoridade e você constrói sua lista de pacientes. Partindo disso, depois que você já planejou, muito bem planejado, tem o seu planejamento estratégico, financeiro e de vendas claro, você construiu essa audiência, já tem sua lista de possíveis pacientes, aí você vai para a prática, aí você vai entrar na estratégia do mínimo produto viável propriamente dito. Então você construiu audiência, já levantou sua base, já esquentou uma certa audiência de possíveis pacientes, aí você vai fazer uma mudança mais seguro possível, usando a estratégia do Lean Healthcare, método de gestão japonês, para você ser enxuto e não correr risco. O princípio básico da estratégia do mínimo produto viável, o MVP, é você combater a ociosidade, seja a ociosidade de espaço, seja a ociosidade de equipamentos, de estoque, ou seja, ociosidade de pessoas, de RH. Então, o mínimo produto viável consiste no quê? Você tem uma rotina de plantão que está te garantindo ali seus R$20 mil por mês. Você tem o seu planejamento financeiro, você sabe quanto você pode gastar por mês. Mas veja só, você sabe que você não pode abdicar dos seus plantões completamente, que seja um plantão por semana para abrir sua agenda, porque isso pode
te prejudicar. Então a ideia é você fazer isso de uma maneira gradual e segura, através de um aluguel de sala, que é a estratégia mais segura para você começar a fazer isso. Só que quando você aluga sala, aí sim entra o que eu falei na outra aula das 3 dicas para quem aluga sala, para você masterizar isso e usar essa estratégia do mínimo produto viável como um degrau para você potencializar o seu empreendimento. Alugou a sala, você vai pegar essa audiência que você já construiu, essa lista de possíveis pacientes, essa audiência que já está quente e colocar na sua agenda com a estratégia do seu funil de vendas. Colocou na sua agenda, já tem os pacientes, conseguiu encher as 4 horas, aumenta mais horas. E sempre você fazendo essa transição conforme você for tendo demanda, sem ter ociosidade de tempo aberto na sua agenda que você poderia estar produzindo ou planejando estrategicamente, que é um investimento e você precisa enxergar isso, ou trabalhando para levantar caixa para você conseguir operacionalizar tudo isso. Mas aí em todo esse processo que você estiver operacionalizando esse plano que você desenhou, você precisa parar, checar as métricas, ver se você está realmente atingindo o que você havia planejado, revisar todas as métricas, refazer o plano e operacionalizar de novo, que a gente chama de PDCA, Plan, Do, Check, Act. Planeja, faça, daí você para, checa, vê se está indo para onde você quer e haja. Nesse processo de transição, você tem que ter a mentalidade da melhoria contínua. Então é importante que, no primeiro momento, você vai pegar a sua agenda ali, a sua agenda semanal, tenta visualizar essa imagem, tem ali 4 plantões por semana. Você vai fazendo essa migração para abrir sua agenda, você precisa reservar um horário na sua agenda para o seu planejamento, para o seu business, para o seu chapéu de gestor, de administrador da sua clínica e de vendedor. Então você vai ter 4 horas ali que você vai fazer o seu papel de médico, atendendo seus pacientes, dando o seu melhor, utilizando as dicas que eu dei no outro vídeo para você alugar sala. Só que você precisa de pelo menos 4 horas por semana para você usar o seu papel de administrador e de vendedor, porque senão você vai se perder, vai ser um barco à deriva no meio desse empreendimento e vai para onde o vento soprar. Isso é muito perigoso. Não seja um joguete na mão das circunstâncias, construa o seu resultado de maneira ativa e consciente. Então a mentalidade sempre tem que ser melhoria contínua, planeja, faz, mede, vê se está sendo eficiente e age para corrigir a rota, melhoria contínua, sem parar. Então você tem a sua estratégia de venda, você esquentou aquela audiência, está levando para o seu paciente, aí são 2 trabalhos. Primeiro, trazer pacientes de fora para o seu consultório e assim que o paciente está no seu consultório, você tem outro trabalho de garantir a recorrência desse paciente, fazer com que esse paciente seja recorrente e não saia da sua base. Falei muito sobre isso também, não só na aula de 3 dicas para quem vai alugar sala, mas também nos 3 princípios de quem quer ficar rico com o consultório. Recorrência, 2 trabalhos que o seu chapéu de vendedor vai ter que executar. Vendas e recorrência, é importantíssimo. A ideia do mínimo produto viável é você combater a ociosidade. Então você vai fazer uma migração gradual da sua agenda de plantonista para o seu consultório, usando todas as estratégias que a gente está discutindo aqui desde o episódio 1, já faz 9 episódios, e você vai fazer isso de maneira gradual, consciente e ativa. Conforme você for tendo demanda e garantindo recorrência, você vai aumentando seus horários de agenda, saindo aos poucos dos plantões e fazendo essa transição gradual e segura. Sempre com a visão da melhoria contínua, ajustando a rota, construindo escalabilidade, usando todas as técnicas que eu passei aqui para você. Para a gente finalizar, cada um tem o seu cenário, cada um tem uma história diferente, uma realidade diferente. Para alguns médicos, tenham a ajuda financeira dos pais ou até o próprio dinheiro que ele conseguiu se capitalizar muito. Mas o fato é que a maior parte dos médicos precisa fazer essa transição enquanto a roda está girando, precisa fazer essa transição enquanto produz, enquanto trabalha, para manter os custos da sua casa, da sua vida, às vezes da sua família, às vezes já tem filho e quer fazer essa transição e fica cada vez mais difícil. Então a ideia do mínimo produto viável, que eu sempre defendo nas consultorias que eu faço com quem vai abrir consultório, é fazer essa transição com a maior segurança possível para você proteger o seu dinheiro, proteger o seu patrimônio, proteger a sua família e proteger o seu emocional. Porque não existe nada pior do que você tentar fazer essa inversão e acabar se enrolando financeiramente e começar a trabalhar com esse estresse, com esse peso nas suas costas. Isso é muito difícil. Então essa estratégia é para isso. Então cada um tem o seu cenário. Independente de qual seja o seu cenário, o pilar principal para você garantir o seu sucesso, o seu resultado financeiro, sua satisfação profissional, pessoal, ganhar mais dinheiro e ter mais tempo é planejamento,
estratégico financeiro e de vendas e comprometimento com o seu planejamento. Você conseguir ter o comprometimento de desdobrar todas as ações necessárias para você atingir aquele resultado. É possível sim, mas depende de você. Nesse vídeo, apesar de ter sido mais rápido, eu te mostrei aí superficialmente de como você pode operacionalizar uma estratégia com mínimo produto viável. Você junta esse vídeo com as 3 dicas para quem quer alugar consultório e também os 3 princípios para quem quer ficar rico com o consultório, e você vai ter um conteúdo completo aí que eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave para quem quer fazer essa transição de maneira segura. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, isso é muito importante para divulgar a mensagem e eu te vejo no próximo vídeo, o episódio 10 da série do zero ao consultório particular lucrativo. Te vejo lá.